vou fazer aqui hoje com vocês um pãozinho delicioso de fermentação lenta. Vamos lá para os ingredientes da receita. Pessoal, aqui eu tenho 1 kg de farinha de trigo. Eu vou fazer 2 pães aqui, tá ok, pessoal? Vou adicionar aqui 2 gramas, somente 2 gramas de fermento biológico seco e 20 gramas de sal, tá ok, pessoal? Lembrando que a gente vai assar esse pão aqui, pessoal, em forno bem quente, forno 250 graus, em 2 panelas, tá ok? Esse pão aqui, pessoal, essa massa, eu vou deixar ela crescendo por 14 a 16 horas, tá ok? Então, geralmente eu faço à noite para assar no dia seguinte, tá ok? Olha só, eu vou dar uma misturadinha aqui e agora eu já vou acrescentar a essa mistura de secos 800 ml de água, tá ok? A água aqui está em temperatura ambiente. Eu vou mexer bem essa misturinha aqui. Não precisa sovar nada, pessoal. É só misturar para agregar bem a farinha e a água aqui. Aí eu vou cobrir a minha vasilha aqui com plástico filme e um paninho e deixar descansando num lugarzinho aí que não atrapalhe, tá bom? Porque eu geralmente, como eu disse, eu faço à noite para assar no outro dia para tomar no café da tarde, tá ok? Então, pessoal, a gente vai fazer essa massa, ela tem que fermentar 2 vezes. Essa primeira fermentação, ela vai ficar de 14 a 16 horas, e a segunda, aí depois que eu bolear os meus pães, tá ok? Por mais ou menos 1 hora e meia, tá ok? Bom, agora eu vou cobrir aqui com o plástico filme e o paninho de prato, e olha só, voltando no dia seguinte, pessoal, olha só como ficou a minha massa. Ela fica uma massa bem úmida e olha só a fermentação dela. Esse pão aqui, o sabor dele é inigualável, pessoal. É muito bom, é completamente diferente do que a gente está acostumado com o de fermentação rápida. Ele não dá má digestão, ele tem uma digestibilidade bem boa. E é delicioso esse pão, completamente diferente dos que a gente está acostumado. Então, olha, faz aí que você não vai se arrepender. Olha só como a massa dele é bem úmida, pessoal. Eu tenho que agregar bastante farinha aqui na minha bancada para não grudar. Agora, pessoal, eu vou bolear, preciso de duas vasilhas redondas com um paninho de prato e polvilhar bastante farinha para não grudar, tá ok? Como eu tenho as minhas panelas aqui, elas são de tamanho diferente, eu vou fazer grande e a outra pequena. Eu vou ter que fazer aqui 2 pães, um menorzinho e o outro maior para a panela grande, tá ok? Olha só como eu faço. Vou bolear ele, né? Tomando cuidado para não grudar muito a massa na mão. Por isso eu coloco bastante farinha. Olha só. Dou uma ajeitadinha aqui na mão e já vou colocar ele na minha vasilha ali, de cabeça para baixo, assim, olha só. Agora eu vou fazer o meu pão grande aqui, olha só. Eu procuro deixar ele no formato redondo e já coloco ali na minha vasilha que tá com paninha de prato e bem enfarinhada. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar por mais 1 hora, mais ou menos, de 1 a 1 hora e meia, ele descansando agora na segunda fermentação, tá ok? Vou colocar aqui, vou polvilhar mais um pouquinho de farinha, tá? E vou deixar ele descansar. Polvilhar mais um pouquinho de farinha para não grudar no paninho, tá ok? Lembrando, pessoal, que 20 minutinhos antes de colocar no forno, você liga o forno a 250 graus e já coloca as 2 panelas lá para aquecer, tá bom? Que elas precisam estar bem quentes nessa hora aqui. Olha só como os meus ficaram. Olha só, pessoal, agora eu vou polvilhar bastante, um pouquinho de fubá aqui. Você pode usar também a farinha de trigo. Eu vou colocar meu pão aqui, ó, só deito ele com o paninho e dou uma ajeitadinha. Lembrando, pessoal, que tomar cuidado aqui que a minha panela tá super quente, tá ok? Eu vou agora fazer um corte aqui no meu pão e vou tampar a panela, pessoal. Esse pão vai ficar 1 hora no forno, 60 minutos. Os 30 primeiros minutos com panela tampada, tá ok? Agora eu vou colocar o meu pão maior aqui na minha outra panela. E, pessoal, depois de 30 minutos, você vai lá, abre o forno, tira a tampa da panela e deixa por mais 30 minutos com a panela destampada, tá ok? Vou dar uma acertadinha aqui, fazer o meu corte e não se preocupa que depois ele vai ficar bem bonitinho, pessoal. Ele vai tomar o formato da panela, tá ok? Ó, agora eu vou levar ao forno, tô com com as panelas tampadas aqui. E agora, pessoal, passaram 30 minutos, já tirei a tampa das minhas panelas aqui para ficar mais 30.
Olha, e olha só como ficaram os meus pães. Esse aqui é o menorzinho, pessoal. Olha só que delícia e que bonito que fica. Ele fica com uma casca bem crocante e super macio por dentro. Olha o meu pão grande como ficou aqui. E fica delicioso, pessoal. Muito bom, é diferente de todos os pães que você já viu. Ele não é uma fermentação natural, né? Mas ele fica, nossa, é incomparável. Muito delicioso, muito bom mesmo. Faz aí e me diz o que vocês acharam. Só lembrando, pessoal, que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo, tá ok? Se você perdeu alguma coisa, dá uma olhadinha lá. Se estiver gostando desse vídeo, já deixa um like aí pra mim, tá ok, pessoal? Agora eu tô cortando ele para mostrar pra vocês a textura dele. Eu já fiz aqui, pessoal, também uma manteiguinha temperada que eu vou compartilhar logo, logo com vocês também, tá ok? Para vocês se deliciarem com esse pãozinho aqui, tá ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e faz aí, me diga o que vocês acharam nos comentários, tá ok? Um abraço aí para vocês, pessoal. Olha só que delícia. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima receita.